Olá, deixa eu só selecionar aqui o ponteiro. Vamos corrigir as atividades da aula semana passada, né, para a gente começar um novo assunto. Aqui eu perguntei, né, qual que era o nome daquela região que existe entre a membrana e o núcleo, considerando que a gente está falando de uma célula eucariótica. E quais os outros nomes que essa mesma região pode receber, né? Botei aqui, ó, citoplasma, dependendo, falta uma letra aqui, tá? Mas dependendo do livro, do exercício, ele também pode ser chamado de citosol ou hialoplasma. A outra pergunta é em relação ao citoesqueleto. Aí eu pergunto o que é essa estrutura e qual a sua função. Então, nada mais é do que um conjunto de fibras de proteína, né, emaranhado de fibras proteicas, que tem a função de garantir o formato específico de cada célula e também permitir que as organelas se movimentem dentro do citoplasma. A esse processo de movimentação celular, nós damos agora aqui falando dos retículos, né, tanto o retículo endoplasmático liso como o retículo endoplasmático rugoso. Então, que tipo de célula tem essa organela? Só em células eucarióticas, só naquelas células que tem núcleo. Tá? Quais são os dois tipos? Então, eu já falei que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Tá? E as principais diferenças entre eles é que no liso tem síntese de lipídio, gordura, e no rugoso tem síntese de proteína, e essa proteína vai ser exportada, e também a síntese de enzimas digestivas. Isso nos leva diretamente ao próximo exercício, que pergunta o que são os grânulos, né, que estão ali na parede externa do retículo endoplasmático rugoso. Então, esses grânulos são os ribossomos, aquelas organelas lá que nós vimos na semana passada, e a função dessa organela é justamente associada à função que o retículo endoplasmático rugoso desempenha, que é a síntese de proteína. Então, os ribossomos têm a função de sintetizar proteínas. Agora nós vamos falar sobre três organelas do complexo de Golgi, os lisossomos e as mitocôndrias. Tá? O complexo de Golgi ele também pode ser chamado de aparato de Golgi, aparelho de Golgi, complexo golgiense, tudo é a mesma coisa. Ou ainda dictiossomo. Ele é um conjunto de sáculos, tá? Como se fossem vários sacos, assim, meio que vazios, né? Ou meio cheios, empilhados. No interior desses sáculos encontram-se substâncias, via de regra são substâncias que foram produzidas no retículo endoplasmático, e essas substâncias podem ser, né, exportadas através de vesículas, que são bolsinhas. Tá? As funções: empacotar e transportar essas substâncias, formando vesículas, como eu já mencionei. Essas vesículas ficam armazenadas no interior daqueles sacos temporariamente, ou pode também, né, durante esse processo, elas podem ser modificadas ou não. Aqui nós temos uma imagem só para mostrar um esqueminha, né, aqui seria o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, mostrando o complexo de Golgi recebendo aqui uma vesícula. Vamos imaginar, por se tratar do retículo endoplasmático rugoso, essa vesícula contém enzimas, né, ou proteínas, tá? Durante a passagem dessa vesícula com essa substância através do complexo de Golgi, ela pode ser transformada ou não. Então, o complexo de Golgi, ele é polarizado, né? Ele tem uma face cis, que é a região dele voltada para o retículo endoplasmático rugoso, e a face trans, que é a que está voltada para o restante do citoplasma, né? Mais para o lado da membrana, tá? Além, essas vesículas, né, podem formar os lisossomos primários. Os lisossomos são organelas que realizam digestão dentro da célula. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles, né? Ele pode ser chamado de lisossomo primário, que é quando ele só tem a vesícula, a bolsinha, contendo enzimas, tá? Quando esse lisossomo primário, se dirige a algum outro vacúolo, alguma outra vesícula contendo alguma coisa para ele digerir, e aí ele se junta a esse vacúolo, ele passa a ser chamado de lisossomo primário, tá? Então, tanto o primário como o secundário tem origem a partir do complexo de Golgi. Tá? Essa é uma das funções. Outra função é formar uma outra vesícula que é chamada de peroxissomo. Essa vesícula tem uma enzima específica que é a catalase. Né? Os peroxissomos têm no seu interior a catalase, que é uma enzima que participa do processo de desintoxicação do organismo. Além disso, ela participa, né, o complexo de Golgi, da formação do acrosoma, que
que é uma estrutura contendo também de enzimas digestivas que auxiliam o espermatozoide a fertilizar o ovócito. Eu vou mostrar aqui na imagem. Ó, durante o processo de formação do espermatozoide, né, um processo que nós chamamos de espermatogênese, nós vamos estudar isso, né? Uma vesícula acrossomal, aqui em roxinho, contém enzimas digestivas e essa vesícula, durante o processo de formação do espermatozoide, ela se posiciona na região anterior, na parte da frente do espermatozoide. Ela é muito importante porque quando o espermatozoide chega no ovócito, que é o gameta feminino, as enzimas dentro do acrossomo são liberadas com o objetivo de facilitar a fertilização, certo? Só um detalhe, repare que todas essas estruturazinhas é uma organela que nós vamos ver daqui a pouquinho. Lembre dela, tá? A mitocôndria, olha a posição que ela ocupa. Agora falando dos lisossomos, nós temos lisossomos em células eucarióticas, tanto animais como vegetais, tá? De novo, trata-se de vesículas, né, bolsinhas que são produzidas lá no complexo de Golgi e essas bolsinhas têm enzimas digestivas. E está diretamente associada à principal função que o lisossomo desempenha, que é a digestão intracelular. Digere algo dentro da célula. Esse processo se dá por meio de três mecanismos: autofagia, heterofagia e autólise. A autofagia, né, vamos destrinchar essa palavra. Auto quer dizer de si próprio e fagia vem de alimentação. Então é quando o lisossomo digere algo da própria célula, algo da célula que ele se encontra. Isso é importante porque pode auxiliar no processo de renovação das organelas, quando, por exemplo, uma organela que não está desempenhando mais sua função como deveria, já está velha, ela precisa ser, né, reformulada. Então ela é degradada para que uma nova organela surja, tá? Ou ainda aqui, ó, em caso de falta de alimentos. Isso aqui é muito comum nas dietas, né? Quando você diminui a sua ingestão de calorias, o seu organismo que está acostumado com aquela ingestão anterior, ele precisa tirar o que está faltando de algum lugar. Aí começa a tirar das fontes de gordurinha que a gente tem aí, que a gente armazenou, né? Durante esse processo a gente emagrece. Então, os lisossomos também participam desse processo aí de autofagia. O outro mecanismo é a heterofagia. Então, se a autofagia é de si próprio, a heterofagia é do outro. É quando o lisossomo digere algo que não é da própria célula. É quando o lisossomo digere algo que veio de fora. Pode ser um vírus, uma bactéria, uma partícula alimentar, qualquer corpo estranho, tá? Então, é a digestão de substâncias que entram na célula e que vieram de fora. Que só para mostrar esse processo, né, nós temos aqui um lisossomo primário, quando só tem enzima. Ele pode seguir tanto a rota autofágica, que é quando ele degrada algo de dentro da própria célula, aqui no caso na mitocôndria. E aí o resultado dessa degradação pode ser mandado para fora ou não, depende da necessidade metabólica da célula. E aqui ele está realizando uma heterofagia. Então, a partícula alimentar pode ser ou talvez um vírus, uma bactéria foi fagocitada. E aí esse lisossomo primário se funde a essa vesícula contendo o corpo estranho que veio de fora. Aí a gente fala de heterofagia. Outro processo é a autólise. Auto de si próprio e lise, lembrando que lise é quebra, ruptura, digestão, degradação, tá? Então, esse processo de autólise é um processo em que a célula se autodestrói, ó, é a autodestruição celular. Isso acontece quando o lisossomo rompe a sua membrana lipoproteica e libera todas aquelas enzimas dentro do próprio citoplasma e a célula inteira morre, tá? Essas enzimas são bem fortes. Isso é chamado de apoptose, que é morte celular programada. Toda célula tem lá no material genético, né, um programinha do ponto de vista de material genético para ter um prazo de validade. Então, ela literalmente, né, ela surge, desempenha sua função, num dado momento ela pode morrer, né, por apoptose ou por outros mecanismos, tá? Então, dois exemplos aqui de processo que acontece a apoptose, né, mediado pela autólise,
é a cauda do girino lá, o sapinho, né? Conforme ele vai crescendo, ele perde a cauda, então as células daquele rabinho, daquela cauda entram em apoptose e morrem. E aqui também, ó, quando nós estamos lá no útero, né, durante o nosso desenvolvimento embrionário, num dado momento nossos dedos, né, tem uma membrana entre eles, mas parecendo muito um pé de pato. A gente chama de membranas interdigitais. Conforme os estágios do desenvolvimento embrionário vão acontecendo, a gente perde essas membranas também por apoptose. Um outro processo que induz a autólise é a silicose. Ó. Silicose é uma condição patológica, né, provocada pelo acúmulo da sílica. Então, é uma doença que acontece quando a sílica, né, que é pó de pedra, né, poeira, material particulado muito fino, quando a pessoa respira muito ar com esse pó, né, essa sílica ela acumula nos alvéolos pulmonares, que é lá onde o oxigênio entra no nosso sangue, o dióxido de carbono sai, e essa sílica acaba induzindo a célula a morrer. Essa sílica induz a célula a entrar em autólise. É muito comum aí em trabalhadores de minas, né, nos garimpos de antigamente, que as pessoas trabalhavam sem equipamentos de proteção individual e acabou inalando, respirando muito esse pó, e isso provocou esses danos aí, né? O que causa problema, porque a pessoa perde os alvéolos, então ela tem problema, dificuldade para respirar. Por último, mas não menos importante, nós temos a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que existe tanto em célula animal como em célula vegetal, né? Células eucarióticas, aquela que tem núcleo. Aqui nós temos uma representação esquemática dessa organela bem simples, né? Então ela é formada por duas membranas. A membrana externa, que aqui está em verde, e a membrana interna, que aqui está em amarelo, certo? A membrana interna, ela emite projeções por seu interior, o interior da mitocôndria, formando essas estruturas que nós denominamos de cristas mitocondriais, tá? Qual que é a função dessa organela? Produção de ATP. O que é o ATP? Quem lembra? Energia, né? Então, se tiver algum exercício de vestibular, né, perguntando qual é a função das mitocôndrias, é a produção de energia, a produção de ATP. Ou então, respiração celular, também fica certo, viu? Porque para que a produção de ATP ou a produção de energia aconteça, é extremamente importante que haja oxigênio. Por isso que a gente fala que a mitocôndria realiza a respiração celular. Uma informação importante aqui, ó, quanto maior for a atividade metabólica da célula, mais mitocôndria ela tem. Isso quer dizer que quanto mais energia uma célula gastar, mais mitocôndria ela vai ter. Por exemplo, as células musculares, elas têm uma quantidade muito grande, elas têm uma necessidade muito grande de energia, né? A nossa musculatura se movimenta o tempo todo. O coração, por exemplo, é um músculo que não para de bater, a não ser que você morra. Até quando você dorme, você não para de mexer, você rola na cama. Então, essas células musculares têm uma quantidade muito grande de mitocôndria, porque ela precisa o tempo todo, né, basicamente, de energia. Diferente de outras células, né, como, por exemplo, células da pele, talvez, né, que tem uma taxa metabólica um pouco menor do que as células musculares. Então, quanto mais energia a célula gastar, mais mitocôndria ela vai ter. São as características da mitocôndria. As mitocôndrias, diferente das outras organelas, né, tem ribossomo. Lembra que é a função do ribossomo? Sintetizar proteína. Então, as mitocôndrias possuem ribossomos, DNA e RNA próprio. Isso quer dizer que, além dos ribossomos, do DNA e o RNA da célula que a mitocôndria se encontra, a mitocôndria tem os seus próprios. Lembrando que a mitocôndria fica dentro de uma célula, tá, pessoal? Então, ela tem essa característica, essa particularidade, tá? De ter seus próprios ribossomos e o seu próprio material genético, DNA e RNA. Para que uma mitocôndria nova surja, ela precisa fazer um processo de autoduplicação. Então, auto de si própria e duplicação, né? Dividir, multiplicar, né?
Então, a partir de uma mitocôndria, outras duas são formadas, mas para que isso aconteça, é necessário que exista uma mitocôndria, né? Tá? Então, ela se divide independente da célula estar se dividindo ou não, porque as demais organelas, via de regra, né, são divididas, são multiplicadas, na verdade, né, elas aumentam em quantidade só quando a célula também está se dividindo. A mitocôndria não, ela é diferentona. Ela consegue fazer isso independente da célula. Possui origem materna. Lembra que eu pedi para vocês memorizar lá no espermatozoide as mitocôndrias na posição que elas se encontram? Quando o espermatozoide fertiliza o ovócito, o que entra, na verdade, é basicamente só o material genético do ovócito, do espermatozoide, tá? Então, quando ocorre a fertilização, o espermatozoide contribui basicamente com o material genético, de modo que as mitocôndrias ficam de fora. E isso, né, tem como consequência o fato de que todas as nossas mitocôndrias vieram das nossas mães, tá? Então, fica essa informação importante. Para explicar a origem da mitocôndria e tentar entender melhor essa organela tão particular, né, principalmente essas duas características primeiras aqui, ó, surge uma teoria que é chamada de teoria endossimbiótica ou teoria da endossimbiose. Então, endo quer dizer dentro, tá? E simbiose quer dizer uma relação que envolve dois organismos e essa relação é benéfica para esses dois organismos de tal maneira, né, que se você separa eles, eles não conseguem viver separados. Eles morrem, tá? Então, o que essa teoria quer dizer? Ela diz, ó, que a primeira mitocôndria surgiu a partir de uma associação mutualística. Então, mutualismo é também uma associação, mesma coisa que simbiose, tá? Em que os dois organismos não conseguem sobreviver mais separados. Lembra do Venom lá do Homem-Aranha, né? Então, o hospedeiro, que no caso é o ser humano, ele já não consegue mais viver sem aquele parasita extraterrestre e vice-versa. Então, eles desenvolveram uma relação mutualística. Os dois se beneficiam da relação e se você separa, eles não conseguem sobreviver, tá? Então, a teoria da endossimbiose propõe que a primeira mitocôndria ela surgiu por meio de uma associação mutualística envolvendo bactérias aeróbias, bactérias que utilizam o oxigênio no seu metabolismo. Lembra que eu falei que as mitocôndrias também podem falar que as mitocôndrias, a gente pode falar que as mitocôndrias têm a função de respiração celular, né? Então, entre bactérias aeróbias, que são aquelas que utilizam o oxigênio no seu metabolismo, com células eucariotas ou eucarióticas anaeróbias. São células que não metabolizam, né, o oxigênio. Então, como que eles se beneficiaram disso? As bactérias aeróbias deu às células eucarióticas anaeróbias a capacidade de sobreviver na presença de oxigênio, ao passo que as células eucarióticas deram às bactérias aeróbias um abrigo, uma proteção. Foi nesse sentido, basicamente. Tá? O que evidencia isso? Né? Do ponto de vista evolutivo, nós temos indícios de que isso realmente acontece. Primeiro, que os ribossomos, esses ribossomos que as mitocôndrias possuem, é muito parecido com os ribossomos das bactérias que nós conhecemos hoje. Tá? E também bactérias antigas, eu imagino. As mitocôndrias têm a capacidade de se duplicar sozinha, o que bactéria também faz, né? Então, independente da célula, as mitocôndrias também conseguem se duplicar sozinhas. O DNA, esse DNA aqui, ó, que as mitocôndrias possuem, ele é circular, né? Muito parecido com os plasmídeos, que é um fragmento de DNA que as bactérias possuem. Então tem muita similaridade. E por último aqui o fato das mitocôndrias terem aquelas duas membranas. Lembra a membrana externa, que estava em verde no outro slide, e a membrana interna que estava em amarelo, né? Ah, professor, então isso quer dizer que as mitocôndrias são bactérias dentro de células eucarióticas? Não. No passado foi, mas ao longo dos anos de evolução,
ela perdeu essa capacidade, né, e se tornou uma organela que depende da célula e a célula também depende dela, certo? Então, nesse sentido, nós falamos que as mitocôndrias elas possuem uma certa autonomia quando você compara ela com outras organelas. Então, elas conseguem se duplicar sozinha, ela tem seu próprio material genético, seus próprios ribossomos, certo? Então, ela é bem autônoma nesse sentido. Por hoje é só, espero que você tenha assistido até aqui. Se tiver ficado dúvida, mande por e-mail, pelo grupo de WhatsApp, mas não deixe de fazer as tarefas, tá? Um abraço.